Seja muito bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso querido podcast Eu Empreendedor. Você tá aqui, você já sabe, já se acostumou, né? Já tá vendo que nós trazemos sempre empreendedores e empreendedoras que estão naquele dia a dia nosso, né? Todo mundo que tá empreendendo, que tá contratando pessoas, que tá formando grupo, formando networking e tá querendo mudar o Brasil, querendo fazer um país melhor aqui para nós, não é? Você já tá acostumado com essas pessoas e hoje eu trouxe uma pessoa muito especial, que é uma pessoa que, além de ter uma agência de comunicação, também é uma das maiores influenciadoras que nós temos aqui na região de BH, na parte de networking e empreendedorismo feminino, que é a Débora. Antes, Débora, de eu passar para você poder se apresentar, falar de todo o trabalho que você faz e também como que você, né, como que foi esse caminho, que eu tenho certeza que teve bastante desafio e também bastante sucesso, eu gostaria de presentear você. Ai, que coisa boa. Assim fica fácil, né, gente? Gostaria de presentear você. Pode abrir, fica à vontade. Mostrar pra turma o que Olha, vou que a mostrar gente aqui, preparou ó. pra... Fazer o merchan do Olha aí. presente. E aí dentro, olha só. Ai, que lindo. Haha. Olha. Tô saindo de viagem, vou levar ele comigo. Ó, que beleza. Saindo de férias, tô indo viajar e vou levar ele comigo. bom. Muito obrigada. Ainda tem chocolate, Chocolatinho. gente, ó. Quem não gosta, né? Quem não gosta, Caneta. exatamente. Muito bom. Muito bom, Léo. Obrigada, viu, pelo presente. Fico muito feliz pelo presente e pelo convite também, pra falar desse assunto que eu gosto tanto. Sensacional, sensacional. Deixa eu puxar ele pra cá aqui pra... Ótimo. Só Cadê? guardar aqui Aí, pra não perfeito. perder nada. Muito bom. Obrigada, Léo. Perfeito. Maravilha, Débora. Então, puxa, agradeço demais a tua presença aqui. Obrigado por vir Eu que vir pra agradeço cá. o convite. Poder compartilhar com toda essa turma e fique à vontade, então, para falar um pouquinho de você, um pouquinho do seu negócio e, né, se você puder compartilhar com o pessoal antes de você começar com o Bendita, né, com a agência e antes de começar com toda essa ideia empreendedora, quem era você e o que fez você dar esse próximo passo? Eu digo assim que é o mosquitinho, né? O mosquitinho do empreendedorismo. Como e quando que ele te picou e daí você pegou e começou a fazer o Bendita, a sua empresa? Ótimo, combinado. É um prazer estar aqui com você, né, com a sua audiência. Então, eu sou Débora Ribeiro, eu sou mãe, em primeiro lugar, sou mãe da Malu, Legal. do Enzo e da Helena, sou mãe de 3 filhos, sou divorciada, né, sou mineira aqui de Belo Horizonte, sou bem mineirinha e eu já nasci vendedora. Então, desde criança, eu aprendi a vender com a minha mãe. Eu sou a filha mais velha de 3 irmãs, 3 mulheres, e a minha mãe, para conciliar ali a carreira com a maternidade, os cuidados com a gente, ela sempre foi uma mãe muito presente. Minha mãe era daquelas que fazia comidinha para almoçar, preparava o lanche da escola, ensinava para casa, tava sempre preocupada se a gente tava bem arrumadinho para poder sair e tal. Então ela sempre foi muito presente, muito amorosa, muito cuidadosa com a gente. Então ela não trabalhava fora. Na verdade, ela trabalhava durante o tempo que nós estávamos na escola. E aí, nesse período, para ela conciliar, como ela não conseguia ter um emprego fixo, por causa do horário, ela revendia várias coisas. Minha mãe revendia roupa, bijuteria, lingerie, produtos de beleza. Então, a minha casa era um comércio. Então, em casa sempre tinha mulheres, né? A maioria das clientes da minha mãe eram mulheres que iam comprar os produtos que minha mãe vendia. Então, era sábado de manhã, alguém queria comprar um presente para o aniversário final de semana. Ia lá ver se tinha alguma coisa que podia comprar. À noite, sempre tinha alguém lá à noite, saía do trabalho, passava lá em casa para ver o que minha mãe tinha de novidade. Já sabia que lá ia encontrar alguma coisa. Exatamente. Então, eu, como filha mais velha, participava ali daquilo com a minha mãe. Então, foi uma escola pra mim. Porque ali eu perdi a vergonha, né? Ali eu desenvolvi a comunicação. E eu aprendi a atender, né, clientes, a vender. E aí, quando, né, eu fui escolher a minha faculdade, eu sou formada em jornalismo. Trabalhei, né, em mídia tradicional durante 5 anos aqui em Belo Horizonte, né? Trabalhei no grupo afiliado do SBT, TV Alterosa, como produtora, né, e jornalista. Quando eu fui escolher a faculdade, eu não tive dúvida que eu queria algo relacionado à comunicação. Mas eu entrei na faculdade para ser CLT. Meu objetivo era formar, ter uma carteira assinada, trabalhar naquela área que eu escolhi e construir uma carreira, né, bem sucedida numa empresa, né, estável, conhecida, famosa e tal.
Mas eu vi que não era meu caminho. Quando eu entrei na faculdade, eu era mãe da Malu, que hoje está com 16 anos, é a minha filha mais velha. E aí, quando eu fui matricular a Maria Luísa na escola, na primeira escolinha dela, eu escrevi lá na ficha que eu era jornalista. E aí, a dona da escola falou assim, nossa, Débora, meu sonho é ter um jornalzinho aqui na escola. E isso há 15 anos atrás. Que o digital estava começando a apontar, né? A mídia tradicional estava começando já a ver que o digital poderia ganhar espaço. E aí eu falei, vamos fazer uma pesquisa com os pais para saber, né, como que eles querem receber as informações, a comunicação da escola. Ninguém queria jornalzinho na escola. Ela tinha ideia, mas não ia para frente. Não, né, não ia funcionar, né? Daquele jeito. Ela achava que os pais gostariam de receber um jornalzinho impresso todo mês da escola. E aí a gente começou, foi meu primeiro cliente. Ali começava a Bendita Letra, Comunicação Inteligente, que está no mercado desde 2010. Foi meu primeiro cliente. Eu não sabia como que eu ia estruturar o atendimento daquele cliente. Eu trabalhava na TV ainda. Então, eu trabalhava na TV de 7 da manhã às 3 da tarde. Minha filha ficava horário integral nessa escola. De 3 às 6, que era o horário que eu tinha que buscar ela, eu saía para atender os meus clientes que começaram a surgir por meio da escola, que foi o primeiro cliente. Era uma escola particular de bairro, aqui na região da Sagrada Família. E no período que nós assessoramos a escola, por 7 anos, a escola deixou de ser um instituto de educação, virou um colégio, que hoje chama Colégio Conviver. A gente mudou a logo, a gente criou site, começamos a trabalhar as redes sociais naquela época, levamos a imprensa para poder fazer mídia espontânea com a escola, né? Gerar matérias, reportagens, entrevistas. O pessoal adorou. A escola cresceu muito de lá pra cá, hoje virou um colégio, e os pais que também tinham pequenos negócios começaram a perguntar pra diretora da escola. O que tá dando certo? Quem que tá fazendo? Que movimento era aquele, né? Quem que tava ajudando? E ela começou a referenciar o meu trabalho, começou a indicar o meu trabalho pra esses pais. Até que 2, 3 anos depois, eu já ganhava mais por minha conta, ainda estava na TV, mas é aquele momento que o empreendedor tem que decidir, né? Quando você é CLT. Eu continuo no meu trabalho, ou eu vou agora virar empreendedor e abrir o meu negócio, né? Arriscar ter meu próprio negócio. Nossa. E aí a TV estava passando por uma mudança de direção nessa época, eu já estava na TV há uns 4 ou 5 anos, e eu queria também ter mais tempo para minha filha, conciliar mais também, né, a carreira com a maternidade. Porque na TV eu trabalhava sábado, domingo, feriado, Natal, Páscoa, Carnaval. E acontecer um negócio tem que estar disponível, né? Exatamente. Tem que estar disponível para fazer matéria e... São muitos plantões, né, que a gente trabalha, né, na TV. E aí eu falei, vou pedir, aproveitar esse momento aqui para poder sair da TV. Isso foi mais ou menos 2013, 14, pelo que eu entendi. Exatamente. 2013, 14, Malu com 5 anos. Malu já tava aí com uns 4 para 5 anos nessa época. Anos. E aí você teve que tomar essa decisão. Foi. Olha aí. E aí eu fui pro Sebrae, fui buscar ajuda, porque assim, como jornalista, né, de formação, eu não tinha a menor noção do que era um negócio, do que era... nota fiscal, né, emitir, fazer pagamento, né, tudo que um negócio, né, demanda de organograma, né, organizar equipe, processos, tudo estava na minha cabeça. O meu perfil comportamental é eu sou muito influente, então eu sou daquelas que eu sou muito criativa, então veio uma ideia, eu acho que a ideia é boa, eu vou com a cara e com a coragem, depois que eu vou ver se deu certo ou não, mas eu não sou daquelas que primeiro planejo, fico ali meticulando cada detalhe para poder esperar o momento certo, né, de fazer. Na hora que eu vejo que tem uma oportunidade ali, eu embarco. E aí eu tive que tomar essa decisão e foi a melhor decisão da minha vida, porque 6 meses depois, o meu negócio tinha o dobro de clientes. Eu fui pro Sebrae, e aí eu fui formalizar o meu negócio, fui fazer plano de negócios, fui começar, né, a entender o que era fazer a gestão de uma empresa, fui começar a organizar, né, a minha empresa, a Bendita Letra, e de lá pra cá já são 14 anos. Hoje eu tenho um time com 15 colaboradores, consegui chegar de fato na gestão do meu negócio, né? Hoje eu não estou mais operacional, eu tenho uma empresa que roda, tanto é que a partir de amanhã, tô saindo de férias por 10 dias e com a tranquilidade que meu negócio vai continuar funcionando. Vai rodar, sensacional. No Sebrae, quando você... Olha que legal, pessoal. Muitos insights que a Débora já trouxe para nós, mas um deles aqui que eu destacaria. Você foi buscar informação. Sim. Você foi atrás, independente do meio, né, e do jeito, você foi atrás do Sebrae, foi atrás de escutar o cliente, quando né, o pessoal ali do colégio quis
Olha que legal. Quando o pessoal do colégio pegou e falou, olha, você gostaria de fazer um jornal? Nós queremos fazer um jornal. A primeira coisa que você fez foi, legal. Olha isso. A primeira coisa que você fez foi, vamos escutar o cliente? Sim. A primeira coisa, tem tanto... Hoje, no Brasil, boa parte das empresas, se eu não me engano, posso até travar aqui com relação à estatística, mas é um negócio absurdo. Algo mais ou menos assim. Mais de 80% das empresas, elas fecham nos primeiros 2 anos, tá? Isso é estatística IBGE. Legal. Por que elas fecham? Boa parte dessas empresas fecham porque elas não oferecem um produto que o cliente quer. Outra parte, aí questão de fluxo de caixa e por aí vai. Mas chama atenção, vender um produto que o cliente não quer. E foi justamente o que você fez. Ao contrário, você falou, quer saber? Eu vou escutar primeiro o cliente. E aí você foi buscar o cliente, entendeu o que ele queria, o formato que ele queria, e aí começou a empreender. Sensacional isso, olha. E foi um feeling, viu? Não foi intencional, não. Não foi então você já estava com o chip certo, né? O pessoal estava com o chip certo. E depois que você fez isso, você foi buscar conhecimento, que foi por meio, né, do Sebrae. Sim, e não só do Sebrae. Durante essa trajetória eu tive muita ajuda de outros especialistas. Porque o Sebrae foi o primeiro momento ali que foi mais o básico, né? Assim, abrir um CNPJ, formalizar a minha empresa, aprender a emitir nota fiscal, né? Fazer ali um plano de negócios para poder saber onde eu estava, para onde eu queria ir, né? Qual que era o objetivo ali o pessoal do lá meu negócio. Te acolheram bem lá? Desculpa. Muito, super bem, super legal, bem. né? Que bom. Né? Pensar ali numa estratégia de marketing para a empresa é aquele primeiro passo, né? Para quem está começando, ter ali um direcionamento. Mas ao longo do caminho eu busquei mentorias, consultores, né? Que me ajudaram muito a estruturar a minha empresa. Durante 2 anos, eu participei de uma mentoria de processos, que aí eu fui realmente, né, tirar tudo que estava na minha cabeça, da minha empresa, organizar os processos, né, do meu negócio, para conseguir sair do operacional, para poder ter POP, né, ter formato ali de treinamento, onboard, sistemas, né, a gente hoje tem sistema para tudo na agência, gestão de tarefas, financeiro, né, para que seja tudo ali registrado, porque se alguém adoecer, um funcionário faltar, ou algum funcionário sair, o outro consegue dar sequência, né, naquilo que começou, sem que o cliente seja prejudicado, né, sem que o projeto dele fique no meio do caminho. Perfeito. Isso que a Débora trouxe para nós, pessoal, é o que a gente vê, né, e eu compartilho até no livro, que são os 5 Cs para a gente conseguir empreender com qualidade e com profissionalismo. Você ter processos, ter procedimento, ter rotinas, é o 4º C, que é a cadência. Você tem que ter cadência, você tem que ter disciplina naquilo que está acontecendo dentro da empresa. Senão você vai ficar na mão, você não consegue tirar férias. Exatamente. Senão você não consegue, né, tirar um tempo para você... Primeiro lugar, você falou que saiu, né, hoje mais do operacional e consegue ter a visão mais estratégica, né? Então, se não tem cadência, se não tem disciplina, não tem processos mapeados e que você treine a sua equipe com uma frequência, você não vai conseguir manter essa cadência e não vai conseguir ter tempo para pensar em estratégia, não vai conseguir tirar férias, não vai conseguir um monte de coisa. Então, é necessário fazer isso. E para você ter dados, né? Ter números, ter métricas, né? Você poder avaliar, por exemplo, a agência de comunicação, né? Tem períodos que a gente tem uma demanda maior, às vezes a demanda cai um pouquinho, mas quando a gente tem a clareza dos números, a gente consegue tomar decisões, né, mais assertivas. Então, por exemplo, a gente tá percebendo que o mercado tá um pouco estranho, sabe? As pessoas estão mais receosas de fazer investimento, pensando muito, né, antes de fazer uma contratação. Acho que a galera tá segurando um pouco mais a grana e talvez investindo aí em outras prioridades agora. Então, nós tivemos, por exemplo, nesse 2º trimestre, a perda de 6 clientes da agência. Mas na hora que eu fui ver os números, o meu caixa tá super positivo. Então, assim, me deu uma tranquilidade. Porque na hora que você vê assim, nossa, perdi 6 clientes, né? Como que eu vou manter o meu negócio? Mas na hora que eu vi, a nossa margem tá boa, né? O nosso caixa tá saudável. Então, me dá uma tranquilidade e tá saudável até dezembro, até o final do ano. Perfeito. Então, me dá uma tranquilidade de pensar que eu tenho tempo de repor esses clientes, né? Eu vou fazer uma ação ali mais assídua do comercial, né? Trabalhar mais a minha base de clientes, tentar melhorar o ticket, né? Dos clientes que já estão na agência, oferecer um produto novo para quem já é cliente. Porque, às vezes, o mercado impacta, né? Ali no seu negócio, né? O cenário
cenário até econômico. Claro. Então, é isso, né? Você tem que ter números, dados, para você não entrar no desespero. Ah, não, perdi 6 clientes, vou ter que demitir alguém. Vou ter que enxugar. Às vezes você já treinou a equipe, já né, tá tudo funcionando bonitinho. Às vezes você toma uma decisão como essa, sem números, né, sem uma previsão, e você desmancha a equipe, né? Você desmancha uma equipe, um negócio que já estava redondinho funcionando, você desmancha. E para você montar, né, pra gente montar isso depois de novo, é muito caro. Muito caro. Eu sempre digo assim que às vezes, né, a equipe nossa, as pessoas estão ali, estão trabalhando com a gente, e às vezes o pessoal pensa assim, é fácil demitir uma pessoa, né, é muito fácil. Na verdade, é muito, muito pelo contrário, porque a visão, né, que a gente tem como empreendedores, a visão e tem que ser, é caro a gente contratar pessoas, mas a gente desligar é mais caro ainda. Né? Não só pelos custos, mas porque a gente tem que lembrar e pensar que quando vir uma nova pessoa, nós vamos ter que novamente treinar, novamente integrar ela na equipe. Pode ser que não bata, né? Às vezes fit cultural, coisa assim, corremos esse risco também. Então, é tão caro quanto contratar uma pessoa, mais caro ainda é fazer um desligamento. Então, com certeza, ter tudo isso organizado, planilhado, né, certinho, ter uma visão, você falou o que eu chamo do terceiro C, que é o caixa. Então, você ter a previsão de fluxo de caixa que dá essa segurança para você tomar uma decisão pensada e não uma decisão, né, na emoção, uma decisão no impulso. Né? E essa parte da gestão de pessoas é um dos maiores desafios, né? E eu demorei para conseguir formar um time que eu falo que a minha equipe é preciosa. E a gente, de um ano para cá, nós não tivemos nenhum pedido de saída, assim, ninguém da equipe que pediu para sair da empresa. Então a gente reduziu absurdamente o nosso turnover, né, interno. É uma equipe super comprometida, responsável, né? Antes da pandemia, nós trabalhávamos 100% presencial. Veio a pandemia, a gente foi totalmente para online, e depois da pandemia a gente está no formato híbrido. Mas é uma equipe comprometida, que entrega, né? Porque a gente também ele faz ações para manter essa equipe motivada, oferecer condições, né, de ambiente de trabalho, né, condições ali salariais, e também de valorizar, né, as pessoas para que elas fiquem com a gente, né? E mais uma coisa foi fundamental, Léo, foi entender qual que era o meu perfil comportamental. Quando eu descobri aquilo que eu tenho de facilidade, de dificuldade, e ninguém é bom em tudo, a gente tem que, né, ter essa clareza que eu não vou dar conta de fazer tudo na minha empresa sozinha. E na hora que eu entendi qual que era o perfil das pessoas que eu precisava ter no meu time, né, em cada função, em cada área, e na hora que eu trouxe os perfis complementares àquelas pessoas que fazem melhor aquilo que eu não domino, foi a virada de chave pro meu negócio. Para eu conseguir, de fato, isso aconteceu há 2 anos atrás. Durante 12 anos, eu ainda patinava. A minha empresa sempre teve crescimento, nós nunca tivemos um mês negativo de caixa desde o início. Já tivemos dificuldades, né? Mudança de governo, né? Crise econômica e tal, pandemia, mas nunca dificuldade financeira. Eu sempre fui muito organizada financeiramente com o meu negócio. Eu acho que até mesmo porque eu venho de uma origem mais simples, mais humilde. Então, eu não deixei, assim, subir pra cabeça, né? Agora eu sou empresário, eu posso sair gastando tudo. Então, eu sempre separei, né? A pessoa física da jurídica, sempre mantive, né? Todos os impostos em dia, pagamentos. Então, quando a gente decide, né? Desligar uma funcionária, tá tudo em dia, né? Então, fica mais fácil, né? Tomar essas decisões também quando é necessário. Mas aí, quando eu entendi essa questão da gestão das pessoas, isso fez toda a diferença. Porque na hora que você tem um time que entrega, né? Aquilo que é combinado com o cliente, o seu cliente também, né? Você reduz o turnover de cliente, né? Insatisfação, reclamação. Então, fica muito mais fácil, né? Para o negócio fluir. Totalmente. E você pegou um ponto da cultura, né? Das pessoas que estão com você, da cultura, como você está conseguindo, né? Como empresa, fazer com que as pessoas cresçam, fiquem na empresa. E aí você mencionou o perfil comportamental e falou do I. Como que você virou essa chave? O que aconteceu que você... Caramba, aí você falou que faz 2 anos, né? Um pouquinho, mais ou menos esse prazo. O que aconteceu que você pegou e percebeu isso? E como que você descobriu isso? Acho que foi esse caminho de sempre buscar ajuda. Então, eu tive durante esse processo vários consultores de negócio. Então, primeiro foi o Sebrae, depois eu trouxe um consultor interno para minha agência, que me ajudou a organizar ali o organograma, porque eu precisava de onde eu teria que colocar pessoas, quem que eu teria que contratar. E aí, eu comecei a entender um pouco mais junto com ele sobre gestão de pessoas. Depois eu tive uma mentoria de processos, né, por 2 anos. Aí, quando eu finalizei essa mentoria de processos, eu quis, buscando informação, assistindo palestra, eu vi alguém falando sobre o perfil comportamental. Que legal. E aí, eu contratei uma consultora para minha empresa, que deu essa consultoria
para mim, né, comigo ali, junto com toda a minha equipe, que ela começou a fazer a minha avaliação de todo o meu time. E começou a me apontar, olha, aqui você tem que ter uma pessoa nesse perfil, esse setor tem que ser alguém, né, com essas habilidades, as suas habilidades são essas. Então, a gente tem que focar naquilo que a gente tem de bom, não naquilo que a gente quer ponto de melhoria, né, que a gente vai ter que fazer um esforço gigante para conseguir melhorar um pouco ao longo da vida. Então, onde eu ganho dinheiro é com comunicação. Eu nasci pra isso, né? Essa parte de relacionamento, pessoas, é uma paixão. E eu tô aqui batendo papo com você, conversando de uma forma super leve, porque pra mim é fácil. Eu não tenho essa dificuldade. Então, eu falei, eu tenho que ganhar dinheiro com isso. E aí, isso foi há 2 anos atrás. E aí, de fato, eu consegui, né? Chegar na gestão do meu negócio. E na hora que eu decidi o que eu ia fazer dentro da minha empresa e coloquei pessoas pra fazer o restante, eu falei, eu só vou focar na minha empresa, no comercial, que é o que eu gosto, o que eu faço, né? E eu conheço o que eu tô vendendo. Então, eu vou vender com mais qualidade, vou fechar mais contratos e vou vender aquilo que a minha equipe entrega, vou filtrar o cliente que tá chegando, não quero também colocar qualquer cliente no meu negócio, né, para poder sobrecarregar a minha equipe, né, e não conseguir entregar. E também gerar problema, porque assim, você tem que saber qual que é o cliente que o seu negócio atende. Você não atende todo mundo, né? Quando você quer falar para todo mundo, você não fala para ninguém. Então, você tem que ter essa clareza, né? Qual a dor que você resolve, qual a solução que você entrega. E aí, a minha empresa, eu comecei a ter mais tempo na hora que isso aconteceu. É contraintuitivo, né? A sensação que dá é assim, que antes você, como empreendedora, você abraçava tudo. Aí, chega alguém e fala para você, os consultores, né? Todo esse pessoal chega para você e fala assim, isso é interessante, chega pra você e fala assim, não, você tem que focar, você tem que, né, reduz aqui o seu escopo, reduz o seu, foca naquilo que você é muito boa. Aí você olha e fala, não, mas o restante vai dar errado, vai ter tudo errado. E é contraintuitivo, porque você encontrou pessoas que fazem aquilo, o que você não fazia talvez com tanta maestria, e você focou na parte comercial e te sobrou mais tempo. Exato, né? Exato. Isso foi fundamental. Então, essa parte de delegar, né, pro empreendedor é muito importante, né? Aprender, não delargar, mas a delegar, né? Ensinar, orientar, não só falar assim, contratou uma pessoa, chega aqui e faz isso, mas você tem que ensinar, porque muitas vezes o colaborador também não se encaixa, porque ele não foi bem treinado, né? Ele tá perdido, ninguém, né, chega no negócio sabendo, né, tudo que tem que fazer. Essa questão também, às vezes, de contratar estagiário, né? Tem gente que, vou contratar estagiário que é mais barato. Mas não tem, às vezes, um pai, uma mãe ali pro estagiário, que vai acompanhar, que vai orientar, que vai direcionar. O estagiário tá na empresa para aprender, não para poder ali cobrir buraco, né, de um profissional pleno, né, que deveria estar ali fazendo a função dele. Então, são pontos aí que são importantes. E aí, com isso, quando eu comecei a ter mais tempo disponível, eu criei o Benditas Network. Porque, né, quando o empreendedor acha tempo, ele cria outro negócio, né? Claro. O negócio tá rodando, eu vou pensar no segundo, né? No segundo filho agora. E aí veio essa solução, na hora que eu entendi na mentoria, né, que o meu talento, a minha facilidade é lidar com pessoas, né, e ao longo aí de 20 anos de carreira, desde os meus 16 anos, 21 anos, eu fui criando e construindo relacionamentos por essa facilidade que eu tenho de comunicação. Eu sou uma pessoa muito política, mas de uma forma positiva. Eu sei lidar com conflitos, eu sei gerenciar conflitos. Então, eu sempre consegui carregar pessoas, sabe, comigo aí ao longo da história. Às vezes eu fico um tempão sem ver alguém, quando eu vejo, é aquela coisa, nossa, que saudade, que bom que eu tô te vendo e tal, né, de saber lidar, né, com pessoas. E eu tenho na minha agência cerca de 100 clientes ativos hoje, e o network foi fundamental para minha trajetória, né? A maioria dos clientes que chegam hoje na minha agência, eles vêm por referência, indicação dessas relações que eu fui construindo ao longo da minha vida. As pessoas já me enxergam, né, como uma referência. Então, eu não faço nem tráfego pago para minha agência, apesar de vender o serviço. Bem-vindo. Olha Porque só. os clientes já vêm de indicação dos próprios clientes e de outras pessoas que conhecem o meu trabalho. E na tua opinião, né, Bora? Olha que lindo isso que você falou, que a rede que você criou de clientes vai trazendo outros e vão vindo mais, e vem mais, e vem mais. Na tua visão, né, se eu olhasse e fizesse uma leitura daqui para trás, o que você acredita que foi feito e que a agência faz hoje, e você, né, que gera isso?
que faz isso, né? Que os clientes começam a indicar? Olha, um trabalho muito forte de brand, marca. Então, a gente, ao longo desse período, tudo que a gente oferece para os clientes, a gente utiliza como ferramenta também nossa de marketing. Então, na agência, né, nós fazemos aí a gestão completa das mídias sociais, criação de site, tráfego pago. Então, todas essas ferramentas nós usamos para divulgar também o nosso trabalho. Hoje, a agência gerencia 3 contas nossas de redes sociais diferentes, com estratégias e posicionamentos, linha editorial diferente. Então, hoje a agência gerencia o meu Instagram de forma profissional, porque as pessoas gostam de seguir a Débora Pessoa. Então, eu vendo o meu negócio também na minha página pessoal. Tem as redes sociais da agência, que a gente fala da equipe, dos produtos, né, dos serviços, de uma forma mais institucional e apresenta também os clientes. E as redes sociais do Benditas Networking, que é o nosso projeto de networking feminino. E o próprio Bendita gera muito negócio pra gente. Então, dentro da comunidade hoje, tem várias mulheres empreendedoras, empresárias que viraram clientes da agência e que indicam também trabalho pra gente. Então, a gente criou uma rede que essa rede vende, cada uma vende a outra. Sim, sensacional, sensacional. Então, você fez um trabalho de marca, um trabalho de branding. Com esse trabalho de marca, trabalho de branding, você criou também um grupo, não só de clientes, mas também de parceiras, de empreendedoras, e isso virou uma bola de neve e o negócio vai crescendo. Além, claro, né, de utilizar as ferramentas que vocês vendem, vocês também utilizam isso internamente. Você falou uma coisa muito interessante, que é gerenciar as plataformas, as mídias, de forma profissional. Tem às vezes, empreendedores, né, ou empreendedoras que eu compreendo que tá no começo, você tá ali regulando o budget, né, com a grana às vezes tá curta e tal, mas eu sinto que a gente aqui principalmente aqui no Brasil, mas nós que estamos empreendendo, nós temos que olhar para as coisas de uma maneira mais profissional e gerenciar as coisas de uma forma mais profissional é o que eu acredito, particularmente falando, que vai mudar o nosso país e vai fazer a gente chegar num próximo patamar. Com certeza. Profissional. O que eu vejo? Tem aquelas pessoas que têm facilidade, que gostam, que fazem isso com prazer, né? Que fica ali de olho nas novidades, que tem, né? Não é difícil, né? Gerenciar a rede social. Você tem só que pensar o seguinte, o tempo que você gasta com isso. Porque tempo é dinheiro, né? E às vezes você tá deixando de fazer o investimento, porque às vezes é mais barato que um estagiário, né, terceirizando isso para alguém, né? Para uma empresa, que tem uma equipe, um processo que funciona, né? Que vai te entregar de forma profissional e perdendo um tempo absurdo, pensando que post que eu vou fazer hoje, o que eu vou postar no meu Instagram, que foto, que legenda, né? Não tem técnica nenhuma para isso. Então, você tem que avaliar, né? De forma estratégica, quanto que vale, né? A sua hora, o seu trabalho, onde que eu tenho que colocar a minha energia, o que eu tenho que focar para poder, né, ser mais produtivo e fazer o meu negócio crescer. E hoje, a gestão de mídia social, né? Virou um serviço muito acessível na agência, né? Por exemplo, nós temos um processo super organizado, então nosso cliente recebe desde uma estratégia, um posicionamento mesmo, né, de personas, tom de comunicação, linha editorial, linguagem, né, toda a técnica que a gente usa para produzir conteúdo é com base no funil de vendas, né, aquela produção de conteúdo que vai trazer conversão, né, que vai gerar engajamento e que vai trazer cliente, porque não adianta só ter um Instagram legal, bonitinho, postar por postar, que né? ninguém compra, né, o que você vende. Então, a gente tem que avaliar isso. E uma ação que a gente faz na agência também, que gera muito resultado pra gente e pros clientes, é o trabalho de assessorias de imprensa. Então, hoje nós temos contatos, né, relacionamento com toda a mídia, local e nacional. E a gente consegue emplacar os nossos clientes na TV, no rádio, publicações em jornais, revistas, portais, parceria com influenciadores digitais, produção também, né, de videocast, podcast como o seu, com esse objetivo de gerar autoridade, gerar credibilidade, reforçar o nome, a marca. Porque quando você tem um produto ou um serviço que desperta desejo, né, que é esse trabalho aí de brand, as pessoas vêm até você, então você não precisa ficar com essa preocupação de estar o tempo todo captando, né, e querendo vender mais. As pessoas chegam até você, elas querem comprar o seu produto ou o seu serviço, porque elas entenderam que você é referência, né, você é autoridade naquilo que você faz, e elas querem o seu trabalho. Então, isso também faz uma diferença muito grande. Sim, perfeito, perfeito. Então, cuidar, claro, né, cuidar da marca, né, então fazer todo esse trabalho de branding, cuidar da marca, e um ponto que você falou
a mídia, as pessoas vão olhar para isso e aí vocês conseguem fazer com que a mídia comece a valorizar a marca, né? Essa mídia, o que se chama no mercado, é uma mídia espontânea, né? Então, a mídia espontânea vai valorizando a sua marca também e faz com que as pessoas cheguem até você. A gente vai pensar em pautas, né? Assuntos, né? Temas que esse profissional, essa empresa, né? Pode oferecer como prestação de serviço para a sociedade. Não é uma publicidade. Você vai estar ali como fonte para poder orientar as pessoas, a população que está consumindo aquela mídia tradicional. E aí isso é interessante porque você alcança, né, a audiência dessas mídias, você aproveita esse conteúdo nos seus canais digitais, isso traz seguidor, isso te posiciona de forma orgânica no Google, né? Quando a pessoa pesquisa, busca, ela acha isso. Então, isso contribui muito, né, para a marca. Que legal. Sensacional, sensacional. E é um investimento muitas vezes muito menor do que você pagar por uma mídia constante. Uma página numa revista, é um investimento altíssimo, ainda mais para os pequenos, né? Que às vezes não tem verba para isso. Eu digo assim que quando a gente vai fazer, se for falar de anúncio, né, de mídia... paga, né? De mídia paga, por exemplo, um Google ou até mesmo um Instagram, coisa assim. O Google, ele aceita qualquer valor. Se você coloca, exemplo, né, R$1.000 para você fazer uma mídia, ele vai. Se você colocar R$10.000, também vai. E o resultado não é proporcional. Não é assim que funciona, né? Então, e você coloca 100 mil, você coloca 1 milhão, o negócio vai também. Então, tem que saber, né, fazer essa dosagem correta. Com certeza. E saber onde que o seu público tá, né, Léo? O mais importante. O seu público tá no Google, se ele tá nas redes sociais, se ele tá na mídia tradicional ainda, para você colocar o seu investimento no lugar certo. Que muita gente perde dinheiro, né? Quando não tem esse diagnóstico, né? Não tem essa noção. Às vezes, não é certeza que o jornal do seu bairro, por exemplo, é o melhor canal. Assim como pode ser. Né? Dependendo, né? Tem que conhecer, tem que saber essa visão de onde o público está. Sim. E, Débora, eu tenho certeza que durante todo esse processo, nessa trajetória que você contou aqui, desde o momento em que você estava lá atuando, né? Tava, né, ainda atuando como jornalista, e aí depois teve essa oportunidade na escola, e aí começou a criar uma rede, já ali desde trás, né? Já começou a criar desde 2010, 11, começou a criar uma rede, e mais uma vez, olha que coisa interessante, e mais uma vez essa rede que você criou ali atrás, ela também se estende hoje também no Bendita, como na agência, como no Benditas, no grupo de networking. Sim. E é um mecanismo que já está aprovado aí há 15 anos, né, praticamente. Eu tenho certeza que também teve momentos de dificuldade e que fez você repensar, fez você talvez até falar, será que eu tô no caminho certo? E que, né, você aprendeu. Tem algum momento que vem na tua cabeça que você, puxa, esse daqui foi uma das fases mais desafiadoras para mim durante toda a trajetória? Olha, eu acho que o mais difícil para mim, Léo, nessa trajetória foi quando eu perdi algum cliente. Quando algum cliente vinha para mim e falava assim, até funcionário do início, eu não quero mais trabalhar com você, ou eu não quero, eu tô encerrando meu contrato. E aí, é muito importante, né? Eu falo assim, pro empreendedor, pra empreendedora, se conhecer, né? Olhar para dentro primeiro, para você poder ser um bom empresário, né? Um bom empreendedor. Porque na hora que eu entendi que isso não era sobre a Débora, que quando um cliente cancelava um contrato, ou um funcionário, né, não queria mais trabalhar comigo, ele não era sobre mim, é porque eu levava isso muito pro pessoal. Eu entendi que existia uma crença em mim de rejeição, né? Que vem lá de trás, lá da infância, que com terapia, né? Eu consegui entender isso. Porque quando o empreendedor tem essa crença da rejeição, a gente tem dois lados, né? Então, ele vai ser geralmente uma pessoa de muito sucesso, porque ele vai buscar provar que ele é bom, que ele dá conta para poder conquistar aí esse reconhecimento de uma certa forma, mas também ele tem muita dificuldade de lidar com o não das pessoas, porque a pessoa que tem uma crença de rejeição, ela é muito flexível, às vezes ela faz tudo pra agradar, né? Ela acaba abrindo mão dela, né? Pra poder receber, né? Um pouco ali, né? De atenção, de carinho, de afeto do próximo. Então, pra mim, o mais difícil era quando eu perdia cliente. Quando o cliente queria cancelar um contrato. Eu sofria com isso. E aí, isso me fazia, em alguns momentos, pensar em desistir. Olha, eu acho que não vou continuar com essa empresa, não. Tô perdendo cliente. Mas aí, na hora que eu entendi que um saía, mas que vinha outro, e que tá tudo bem, né, Sil? Eu tô tentando fazer o melhor que eu posso, né? E ouvir o cliente sempre, né? Mas por que você tá saindo? Né? Eu sempre fiz esse desligamento, né, dos meus clientes. E aí, quando eu entendia que era realmente porque não era o momento, ele tava sem grana, muitos negócios, né, durante esse
período que a gente atendeu fecharam, né, com a pandemia, passaram por crise, tiveram que cancelar o trabalho com a gente, ou outros por insatisfação mesmo, né? Acontece. Eu pegava tudo ali como um ponto de melhoria e trazia para dentro do negócio. Então, juntava a equipe e falei, vamos avaliar. O cliente trouxe isso. Onde que a gente pode melhorar? O que a gente pode corrigir, né? Para não deixar isso acontecer mais e usar isso, né, como melhoria, né, para a empresa. Então, a nossa cultura hoje na agência, né, você falou, a nossa cultura, a nossa marca, ela transmite cuidado. Então, né, eu aprendi, né, com a minha mãe, né, essa questão do cuidado, e eu gosto de cuidar do meu cliente. Então, eu transfiro isso para minha equipe. Porque tem muito cliente, quando a agência cresceu e a Débora saiu da operação e foi para os bastidores, não, mas eu quero falar com a Débora. Eu quero que a Débora me atenda. Então, a gente perdeu alguns clientes nisso, mas outros chegaram, né, já no modelo novo ali de atendimento, e faz parte, tá, gente? Mudança dói mesmo, a gente tem que estar disposto, né, a passar por isso, senão você nunca sai da operação do seu negócio, e aí se você adoecer, se acontecer qualquer coisa, o seu negócio para, né, junto com você. Então, a nossa cultura na agência é uma cultura do cuidado. A nossa marca transmite, a nossa paleta de cores, o nosso nome, toda a nossa marca, né, foi construída em cima desse arquétipo do cuidado. Então, a gente quer que o nosso cliente se sinta cuidado pela agência, que ele é importante, né, que ele é valorizado, que ele não é só mais um cliente pra gente. Perfeito. E como que vocês sabem, Débora, hoje, a gente falou bastante aqui sobre o cliente certo, né? Então, saber onde está o cliente e o cliente certo. Como que vocês sabem hoje aquele cliente que você tem que dizer não? Sabe, aquele cliente que você sabe que não vai atender com qualidade e que se ele entrar, daqui a pouco ele já está saindo, vai ficar insatisfeito, não vai falar tão bem da marca, que é uma coisa que você preza bastante. Né? Como você consegue identificar esse cliente? Como que você faria isso? É o cliente que não respeita os nossos processos. Então, nós temos, né, uma reunião de boas-vindas, que a gente apresenta para o cliente todos os nossos prazos, como que vai ser o atendimento, passo a passo, né, dele, né, dentro da agência. Então, geralmente, o cliente que, não, mas esse prazo tá muito longo. Não, mas você pode fazer diferente para mim? Você pode dar um jeitinho? Então, aquele cliente que não quer seguir o nosso processo, que não respeita a nossa forma de trabalho. E geralmente aquele cliente também que tudo que a gente faz não tá bom. Não, mas não tá bom. Então, aquele cliente, a gente tem um contrato com ele. E aí, ele quer que a gente faça coisa além do contrato que ele combinou com a gente, sem cobrar mais. Mas você pode fazer só isso aqui para mim? Aí a gente fala, tá, para fazer esse serviço extra, o valor é X. Não, mas eu não tenho como pagar, eu queria que você fizesse para mim sem cobrar dessa vez. Ainda mais que o teu trabalho é prestação de serviço, né? O mais caro para mim é a minha folha de pagamento, é mão de obra, são pessoas. Então, não tenho muito insumo, mas para eu entregar com qualidade aquilo que o meu cliente contrata, eu preciso ter pessoas, né, de qualidade trabalhando comigo, bons profissionais, né, capacitados e experientes para isso. E aí o cliente acha que o nosso tempo, aquele cliente que não valoriza, sabe? Que não entende que o nosso tempo é trabalho, né? Sim. E aí eu prefiro não atender, porque ele nunca vai estar satisfeito, ele daqui a pouco vai estar falando mal, vai sair reclamando. Então eu prefiro não atender e dar espaço para que outro cliente certo chegue. Outro cliente. É muito interessante isso. Você falou, Débora, sobre conseguir identificar os processos, criar os processos, né? Foi lá, buscou conhecimento, fez isso. Quando você criou os processos, você trouxe uma equipe que consegue, está sendo treinada, está sendo instruída, mentorada ali para executar esses processos. Muitas vezes são profissionais pleno, profissionais sênior, e se tem alguém ali que é o estagiário ou que está no começo, essa pessoa está sempre sob orientação, porque senão vai dar problema no processo. E aí você está comentando aqui agora que baseado nesse processo que você tem é que você consegue saber aquele cliente correto para atender com excelência. Porque você sabe que se o cliente, né, um determinado cliente, ele entra, né, na sua empresa e ele não está de acordo com esses processos que você definiu, o que vai acontecer? Ele vai provavelmente cancelar e vai dar problema. Então, olha só como é muito coerente, né, essa linha que você desenhou, que roda dentro da agência. Desde a construção da agência até você definir os processos, criar os processos. No começo era você que fazia tudo. Né? E aí você começou a delegar isso para as outras pessoas, fez uma cultura legal e agora você consegue com muita clareza, eu diria, maestria, você consegue ver aquele cliente que entra no processo e aquele que você talvez não atenderia com tanta maestria. Sensacional.
Sensacional. Mas acho que sempre priorizando o relacionamento. Ok. Porque eu tenho muitos clientes que nós encerramos trabalho e que indicam clientes pra gente até hoje. Perfeito. E que eles entendem isso, né? Entenderam. Eles entendem que E que a gente manteve uma boa relação. Se eu encontrar em algum lugar, não vai causar nenhum mal-estar, não vai ficar uma situação chata. E que às vezes não é cliente da agência, mas frequenta o Benditas. Então, enfim. Sim. É alinhar a expectativa, né? Perfeito. E você comentou também o seguinte, que eu tô vendo aqui que tem até de tudo, né? Toda essa construção, esse castelo que você compartilhou com a gente, tem uma base que você mencionou 2, 3, talvez até 4 vezes aqui. Que foi você ter eu poderia resumir como o autoconhecimento, tá? Você comentou aqui agora que depois que você descobriu os seus pontos fortes, aquilo que você tinha bastante nessa vocação, você trouxe outras pessoas complementares, né? Esse foi um ponto. E o outro foi de você conseguir conhecer o que a sua empresa faz para também atender esses clientes corretamente. Então, esse autoconhecimento, hoje, como que você compartilharia com as pessoas e você indicaria, Débora, para elas também começarem a buscar isso? Né? Como que elas poderiam, talvez tudo que você comentou aqui, a pessoa talvez, né, que tá nos assistindo aqui tá falando assim, é tudo contrário. Aqui na minha empresa, tudo ao contrário, é uma bagunça. Eu atendo todo mundo, porque eu sempre falo isso. Léo, eu vou te mostrar os boletos que eu tenho em cima da minha mesa, que você não vai vir com essa história aí de cliente, foco e caixa. Não, cara, eu tenho os boletos que eu tenho que pagar. Então, talvez seja tudo ao contrário. Mas essa sementinha que a Débora tá plantando na nossa cabeça, né, eu acho que ela é muito válida para começar a pensar onde que começa tudo isso, né? Onde que a gente começa a dar esse passo para poder ter uma empresa organizada, uma empresa que roda muito bem os 5 Cs como a agência da Débora. Então, como que você indicaria, né, para essas pessoas e compartilharia para tentar ter esse autoconhecimento, né? Tentar descobrir os seus pontos fortes, como desenvolvê-los e também como encontrar as pessoas para complementar. Eu acho que o principal, se eu tivesse lá no início entendido, desde o início da minha caminhada, né, qual que era o meu perfil comportamental, aquilo que eu já falei, né, assim, o que eu tenho de pontos fortes, né, quais são meus pontos de melhoria, onde eu tenho que focar a minha energia, o meu trabalho, escolher uma parte do meu negócio, né, para eu cuidar ali diretamente. E eu sei que quem tá começando muitas vezes não tem grana, né? Pra poder investir e colocar pessoas. No início, realmente, a gente faz de tudo. Eu comecei fazendo de tudo também. Eu vendia, eu emitia nota, eu redigia, eu fazia o post, eu fazia tudo. Até que chegou uma hora que eu comecei a entrar no piloto automático. Eu fazia reunião preocupada em responder o WhatsApp. E aí o cliente foi começando a me dar feedback, eu tava perdendo a conexão com ele. Eu não tava ali. Agora eu tô aqui. Nesse momento aqui eu não tô preocupada com mais nada, né? Minha energia, meu foco tá tudo aqui nesse momento. Porque eu sei que tudo que eu precisava tá rodando lá fora. Então isso é libertador, sabe? Pro empresário, pro empreendedor. Quando você sabe que você pode descansar, que tem pessoas de confiança, né? Trabalhando com você e que vai tocar o seu negócio, né? Da maneira certa. Eu não tenho sociedade, né? Na agência. Então eu falo que isso também é muito bom, sabe? Porque assim, a banda toca como eu acho que tem que tocar. Então, mas eu tenho pessoas de confiança. Hoje eu tenho uma gerente da minha equipe, uma supervisora, né? Todo ali um organograma, uma escala de trabalho, né? Com pessoas da minha confiança. A minha gerente, por exemplo, casou há 2 meses e ela ficou 15 dias de férias. Eu falei, Senhor, como que eu vou fazer sem a Carol por 15 dias? Porque é ela que resolve os pepinos que chegam. A minha supervisora, chegava nela, ela já resolvia. Durante 2 semanas eu não tive nenhum problema com o cliente. Carol saiu de férias, viajou, curtiu a lua de mel dela, voltou. Que legal. E tudo funcionou. Redondinho. Muito bom. Mas é porque é isso, né? Processos bem organizados, né? As pessoas certas nos lugares certos. É claro que tem horas que tem que fazer um ajuste ou outro, né? As coisas mudam. O mercado muda o tempo todo. A gente tem que ficar muito atento, né? E não ficar engessado. Tem que ter essa flexibilidade. Por exemplo, a gente, no ano passado, nós temos um planejamento estratégico da agência de curto, médio e longo prazo, que nós fizemos de 2022 para 2023. Então, no final do ano passado, a gente teve uma reunião para poder avaliar aquilo que a gente executou ao longo do ano e qual que seria o plano de ação para 2024. E a gente viu que o mercado tinha mudado. Então, hoje, o mercado das redes sociais, das mídias sociais, é muito mais conteúdo em vídeo do que artezinha e texto, igual era antes. Então, o que nós fizemos? Nós trouxemos para a equipe 2 editores de vídeo e videomaker, uma fotógrafa e reduzimos a quantidade de designer na equipe. Porque a gente viu que era uma necessidade, uma estratégia muito melhor, oferecer mais produção de vídeo, fotos humanizadas, do que ficar fazendo arte e texto que não engaja mais. Isso foi um diferencial.
A gente fez esse ajuste, a satisfação dos clientes, a gente conseguiu agregar valor, né? Melhorar a nossa tabela, aumentar ali o nosso ticket médio com o cliente e entregar muito mais resultado. Então, se você fica brigando com o mercado, não, mas eu não vou fazer vídeo, eu só faço arte e texto. Você vai perder cliente, você vai estar fora. E às vezes a gente fica nessa luta porque a gente sabe, porque aprendeu a fazer e começou a fazer muito bem, né? Então, às vezes você faz muito bem a parte de arte, de texto, né? E aí você ficou tão bom naquilo e que você se apega, se apaixona por aquilo. Mas o mercado não tem disso. O mercado, ele tá evoluindo, tá caminhando e se mudou. Exatamente. Tem que se adaptar e vida que segue, né? Eu acho que o ponto é bem esse, né? Que nós, como empreendedores, nós temos que conseguir adaptar a nossa máquina, eu chamo de máquina, nós temos que conseguir adaptar a nossa máquina fazendo os ajustes. Nós somos como se fôssemos mecânicos, né? E nós temos um motor, uma máquina. E conforme o tempo vai passando, essa máquina vai precisando de mais óleo, precisa trocar uma peça, né, um componente, uma engrenagem, e que se a gente não adapta ou não faz essa manutenção, ela vai quebrar em algum momento. Sim. Tem que, né, tá sempre caminhando certo ali, tem que tá indo. E quando você mencionou a respeito de perfil comportamental, você lembra o nome dos testes que você fez? É o DISC? Eu utilizei o DISC avançado, só o DISC básico, porque Legal. o DISC, inclusive, gente, pra quem nunca fez nada, pode começar jogando aí no Google. Tem o teste do DISC gratuito, que você vai conseguir, né, usar ele de forma gratuita na internet e já ter uma ideia, né, ali de qual que é o seu perfil comportamental. Mas eu fiz uma mentoria, né, acompanhada por uma profissional, uma versão mais aprofundada, foram, eu acho que umas 6 sessões no total, onde a gente foi criando estratégias, e aí foi nesse momento, quando eu acabei essa mentoria, que eu falei, vou criar o Benditas Networking. Porque eu falei, eu vou, a minha forma, né, de ganhar dinheiro é com comunicação, com networking, né, com relacionamento, vou criar um produto que, ao mesmo tempo, vai ajudar outras pessoas, né? Tem um propósito por trás, não é só o foco, não é só dinheiro, mas é realmente pegar na mão, né, de mulheres empreendedoras, que assim como eu, né, não, às vezes, sei lá, é uma menina que faz bolo, né, que não tem nem informação, que não sabe o que é gerir um negócio, né, e tentar encurtar o caminho dela, para que ela consiga, para que ela não desista no meio do caminho, e para que o negócio dela prospere de uma forma mais rápida, né, que é possível. E eu vejo assim, Léo, que tem muitas mulheres hoje em 2 situações. Mulheres que dependem emocionalmente de homens, né, e que estão em relações ainda abusivas, tóxicas, porque acham que elas precisam ter um par necessariamente. Não sou contra relacionamento, super a favor de casamento, de namoro, né, de uma relação saudável, né, mas que elas queriam uma dependência emocional, né, de um parceiro, ou dependem financeiramente. E muitas mulheres hoje também em situações com cargos altos, muitas vezes a mulher que sustenta a casa, que tem um salário até melhor do que o parceiro, mas que acha que precisa dele ali do lado pra ela poder seguir. E às vezes é um cara que não impulsiona ela, sabe? Que não coloca ela pra frente, que tá muitas vezes atrapalhando o crescimento dela. Então, a nossa ideia é levar conhecimento pra essa mulher, seja tanto no âmbito profissional, como também de gerar um autoconhecimento. Sensacional, sensacional. Ó, nossa conversa passou rápido e gostaria também de dar a oportunidade para você também falar um pouco da agência. Eu imagino que você tem bastante, como você comentou, mais de 100 clientes. Então, o pessoal que está aqui nos assistindo já sabe, né, que tem que investir em marketing, tem que investir em comunicação, branding, tem que, né, não adianta. Meu pai dizia isso, o pessoal cansa de escutar eu falar isso. Meu pai dizia o seguinte, não adianta você ter uma vela, você acende a vela e põe ela debaixo da mesa. Ninguém vai ver a sua vela. Sim. Então, você tem que mostrar isso, né? Tem que fazer isso, né? Mostrar pro mundo aquilo que você está fazendo. Então, se você puder aproveitar também, compartilhar com a gente como que o pessoal pode te encontrar, né? Tanto o grupo de networking aqui em BH, quanto também a agência. Tenho certeza que vai gerar muito valor para toda essa turma. Eu que agradeço, Léo, pela oportunidade. Fico muito feliz de poder compartilhar mesmo meu conhecimento. Entrego de forma gratuita com o objetivo, né, de alguma forma, né, ajudar, inspirar, né, alguém aí que tá pensando em desistir. Não desista. O segredo do sucesso é você não desistir, né? Não é uma opção desistir. Então, hoje a Bendita Letra, nós estamos em Belo Horizonte, né? Completamos aí 14
14 anos de mercado e nós oferecemos o trabalho completo de marketing digital e assessorias de imprensa. Hoje nós somos uma agência 360 graus. Trabalhamos desde o planejamento estratégico de comunicação até a execução dessas ações, seja nas redes sociais, né, seja no Google, com tráfego pago, né, assessorias de imprensa e comunicação também offline. E vai ser uma alegria poder ajudar, né, os seus seguidores, né, a sua audiência aí com o nosso trabalho. O nosso arroba é @agência Bendita Letra e o nosso site benditaletra.com.br. E já o Benditas Network nós começamos no ano passado, né, com um grupo em BH, na região Centro-Sul, e hoje já somos 3 grupos, né? Temos 3 encontros mensais, na região Centro-Sul de BH, sempre na primeira quarta-feira do mês, agora no restaurante La Vinícola. Em Contagem, na terceira semana, o nosso próximo encontro é no dia 23 de julho, e teremos agora no dia 30 de julho o nosso lançamento na Pampulha, no Casa Verona, porque a gente viu que estava ficando difícil para as mulheres, né, atravessarem a cidade. Então, a gente não vai ter mais do que 2 grupos em Belo Horizonte, que a gente também não quer concorrer, né, com o próprio grupo. Já estamos em Contagem, e até o final do ano nós estaremos também em Nova Lima, com o grupo em Nova Lima a partir de setembro, Conceição do Mato Dentro também em setembro, São Paulo em outubro, Foz do Iguaçu em outubro e Salvador agora no final de agosto. Sensacional. Estamos expandindo. Nossa, sensacional. E quem quiser acompanhar a nossa agenda, né, saber mais, é só seguir lá, @benditasnetwork. Legal, muito bom. Sigam lá então, pessoal. Meu muito obrigado. Eu que agradeço. Por ter disponibilizado esse tempo também para vir conversar com a gente, compartilhar com toda essa turma que está aqui nos ouvindo, aprendendo também, né? A tentar saber como que pode dar esse próximo passo, às vezes se motivar a dar esse próximo passo, né? Sim. Muito obrigado mais uma vez. E, pessoal, para vocês que estão aqui nos assistindo, meu muito obrigado. Comenta aqui embaixo, compartilha com aquelas pessoas que você acredita que precisam também estar ouvindo todo esse conhecimento que a Débora compartilhou com a gente, que vai, né, vai reacender ou talvez fomentar mais ainda essa chama do empreendedorismo nessas pessoas. Meu muito obrigado por estar aqui mais uma vez com o Eu Empreendedor Podcast e até o nosso próximo episódio.